Oi, gente, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula de redação, que é quando a gente vai falar um pouquinho mais da estrutura, vamos falar sobre os critérios de avaliação dos concursos em geral e dos vestibulares também. Na nossa primeira aula, vocês lembram? A gente falou da estrutura básica e da tipologia. Diferenciamos tipo de gênero. O tipo argumentativo tem vários gêneros dentro da argumentação. A gente tem vários tipos. Tipo argumentativo, tipo dissertativo, tipo injuntivo, tipo descritivo, tipo narrativo. Narrativo eu conto uma história, descritivo descrevo, injuntivo dou ordem ou indico uma receita sobre como alguém deve fazer algo. O dissertativo expõe opinião e o argumentativo expõe opinião argumentando em prol de uma tese. É esse tipo de texto que nos interessa. Esse texto tem a estrutura sobre a qual a gente já falou na primeira aula. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução eu apresento tema e tese, meu ponto de vista. No desenvolvimento eu apresento os meus argumentos e desenvolvo esses argumentos. E na conclusão concluo ou apresentando uma saída para o problema, uma proposta que intervenha sobre o problema discutido ao longo do texto, ou eu apenas faço um texto circular com uma reafirmação da tese. A gente vai o tempo inteiro exemplificar esses textos dentro do conjunto de slides e no nosso material didático que vocês estão adquirindo junto com as aulas ou junto com as videoaulas, ok? Na aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho mais da estrutura da argumentação. A gente já falou que na introdução a gente tem algumas informações, que no desenvolvimento tem outras e que na conclusão tem outras. Mas como é que funciona essa estrutura? O meu texto dissertativo argumentativo está aqui, ó. Ele é retangular e ele tem as linhas. É uma folha pautada para eu escrever o meu texto. Nessa folha pautada onde eu escrevo o meu texto, dependendo do concurso, o título é exigido, é obrigatório. Dependendo do concurso, esse título não é obrigatório. E a gente vai ter que saber avaliar, de acordo com o edital, o que o concurso que eu estou prestando ou o vestibular que eu estou fazendo vai pedir de mim. Se o título for obrigatório, a gente põe o título lá em cima. Depois do título, eu não pulo linha. Ó, tá aqui meu título e embaixo eu não pulo linha, vou escrevendo. Para começar o meu primeiro parágrafo, eu tenho que dar um recuo. Ó, a linha de baixo vem da esquerda para a direita, a linha de cima idem, obviamente. Nós estamos escrevendo no canto ocidental do globo e não da direita para a esquerda como faz a escrita em árabe. A gente tem o recuo do parágrafo, que na folha de papel em geral é a falange de um dos meus dedos, né? Feito o recuo, eu começo a escrever o meu texto, começo a fazer a minha redação. Lá no canto direito eu tenho que bater lá na margem, eu não posso passar da margem de jeito nenhum. E na hora de fazer a translineação, eu separo a sílaba, ponho um hífen e a sílaba de baixo vai seguir colada na esquerda, bonitinho, até acabar o meu parágrafo com um ponto parágrafo. Quantas frases eu preciso ter dentro de cada parágrafo? Recomenda-se que a gente tenha pelo menos 2 frases. Parágrafos com frase única não existem. Aquele parágrafo tijolão com uma frase só, não dá. Às vezes a gente se empolga, nem respira, sai escrevendo como se estivesse fazendo ali uma transcrição de algo do além, né? E não é assim que funciona. A gente precisa ponderar, fazer antes de escrever o texto um esboço, um roteiro de como é que vai ser o nosso texto, para em seguida, depois, aí assim a gente começar a escrever. Então, para não ter erro, para não ter um monte de rasura, um monte de rabisco e a coisa sair de qualquer jeito, sem planejamento, é importantíssimo planejar antes. A gente vai falar mais desse planejamento nas próximas aulas. Resumindo, os meus parágrafos precisam ter 2 ou 3 frases e o meu texto vai ter 4 ou 5 parágrafos. Se o meu texto tiver 4 parágrafos, ele tem 2 parágrafos de desenvolvimento, um argumento em cada um. Se ele tiver 5 parágrafos, ele tem 3 parágrafos de desenvolvimento, um argumento em cada um. Ok? 4 ou 5. Não existe texto dissertativo argumentativo de vestibular ou concurso com mais de 5 parágrafos ou com menos de 4 parágrafos. Vai perder ponto em coesão, coerência, argumentação, conteúdo, tipo de texto, enfim. Dependendo dos critérios de cada concurso ou vestibular, há sempre espaço para perdas se você escreve apenas 3 ou mais de 5 parágrafos no seu texto. Bom, se cada parágrafo tem 2 ou 3 frases, eu vou ter lá
4 parágrafos, 2 frases por parágrafo, 8, ou 3 frases por parágrafo, 4 parágrafos, 3 vezes 4, 12. Eu preciso rechear de frases o meu texto. E o que é uma frase? Uma frase é tudo aquilo que começa com a letra maiúscula e termina no ponto. Se você usar ponto e vírgula ou 2 pontos, a frase ainda não terminou, ou seja, logo depois você vai iniciar com letra minúscula, não letra maiúscula. Depois que você põe o ponto, as reticências, o ponto de exclamação ou ponto de interrogação, ali acabou a sua frase. Então, se você vai escrever 2 ou 3 frases por parágrafo, atente para essa questão. O que é uma frase? É o que começa com a letra maiúscula e o que termina no ponto. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a apresentação do seu texto e sobre os critérios de correção desse texto na próxima aula, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.